Olá, nesse vídeo nós iremos tratar do conteúdo geral dos eventos de reclamatório trabalhista, o evento S2500 e o evento S2501. Eu vou pedir licença para compartilhar os slides com vocês. O primeiro evento que nós vamos destacar é o evento S2500, que é o evento chamado de processos trabalhistas, que contém as informações cadastrais e contratuais, contém também os valores consolidados da condenação ou do acordo e também as bases de FGTS e de contribuição previdenciária identificada para cada uma das competências abrangidas por essa decisão ou pelo acordo. E no evento S2501 são informadas as bases de cálculo de contribuição previdenciária e suas correspondentes parcelas. Por exemplo, a contribuição previdenciária relativa aos 20%, que é a contribuição previdenciária patronal, a contribuição previdenciária retida do reclamante, o valor relativo ao GILRAP, o valor relativo aos terceiros e a todas as outras parcelas que compõem a contribuição previdenciária. O empregador irá identificar o código de receita de cada um desses tributos e o seu valor correspondente. O mesmo fará com o imposto de renda. O empregador irá declarar nesse evento o valor da base de cálculo do imposto de renda, o valor do imposto de renda retido e o seu correspondente código de receita. E esses valores irão migrar para a DCTF-Web para que seja emitido o DARF para o devido recolhimento dos valores de contribuição previdenciária e de imposto de renda informados no evento. Um ponto que merece ser esclarecido, que tem gerado dúvidas dentre as pessoas que agora já estudam sobre os eventos de reclamatória trabalhista, é a diferenciação entre o evento S1070, que é o evento de tabelas de processos judiciais e administrativos, onde são informados os processos do próprio declarante ou de algum dos seus empregados contra algum dos órgãos que compõem o E-Social e que tem reflexos que envolvem matéria tributária ou matéria de FGTS. Por exemplo, se uma empresa tem uma ação contra a Receita Federal para que ela não pague contribuição previdenciária sobre terço de férias, por exemplo, o empregador deve cadastrar, por meio do evento S1070, as informações desse processo, para que ele, na hora de ele configurar a sua tabela de rubrica relativa a essa verba, ele consiga dizer que não vai haver incidência de contribuição previdenciária em razão da existência desse processo. Ou, por exemplo, se é um processo do empregado contra a Receita Federal, e nesse processo o empregado conseguiu que ele não deve recolher, ele não deve contribuir imposto de renda sobre uma determinada parcela. Nesse caso, o empregador também tem de cadastrar esse processo do reclamante contra a Receita Federal no evento S1070, para que na hora de o empregador informar o valor dessa verba no evento de folha do empregado, ele possa dizer que está deixando de reter imposto de renda em razão da existência do processo. Então, esse é o processo, esse é o evento S1070. O evento 2500, ele tem as informações dos processos que o seu empregado tem contra o declarante. Então, são as ações, são as reclamações trabalhistas, são as ações, os processos que tramitam na Comissão de Conciliação Prévia ou no NINTER. Então, está aqui a diferenciação entre o evento S1070 e o evento S2500. O evento S2500 ele tem um processamento independente dos demais eventos do E-Social. Ele não interfere na rotina mensal de folha de pagamento, ele não altera os dados constantes no RET, que é o registro de eventos trabalhistas daquele trabalhador.
Nas exceções, quando em uma reclamação trabalhista ficou determinado que seja feita alguma alteração no RET, uma mudança de uma data de admissão, uma mudança em uma data de desligamento, por exemplo, tem de haver uma prévia retificação do evento de admissão ou do evento de desligamento, conforme seja o caso. Por quê? As informações constantes prestadas no evento S2500, elas não alimentam o RET, elas não alteram o RET daquele trabalhador. E se após o envio do evento S2500, contendo os valores de uma condenação, esses valores sofrerem alteração em decorrência de um acordo celebrado posteriormente ao envio, ou por meio de uma alteração naquela decisão e homologou os cálculos anteriores por conta de algum recurso, por conta de algum embargo apresentado pela empresa ou pelo reclamante, os valores previamente informados sofreram alteração. Nesse caso, deve ser feita a retificação do evento S2500 para que passe a constar os novos valores daquela condenação ou do acordo celebrado pelas partes devidamente homologado pela Justiça do Trabalho. No evento S2500, há um campo chamado DT-100. Nesse campo, deve ser informada uma das seguintes datas. Primeiro, se a sentença é uma sentença líquida, ou seja, se a sentença já disse quais são os valores de todas as verbas devidas ao reclamante, chamamos essa sentença de sentença líquida. A data que vai constar no campo é a data do trânsito em julgado dessa sentença líquida. Se a sentença não foi líquida, ela apenas apontou quais são as verbas devidas ao reclamante, mas o valor só vai ser apurado em uma liquidação de sentença posterior. A data que vai constar nesse campo é a data do trânsito em julgado da decisão que homologou os cálculos de liquidação. Se o evento S2500 está sendo enviado relativo a um acordo celebrado perante a Justiça ou celebrado em uma comissão de conciliação prévia ou em um INTER, a data que deve constar nesse campo é a data da celebração do acordo. E, se o evento S2500 está sendo enviado em cumprimento a uma decisão que não se encaixa nessas situações acima, foi concedida uma liminar, uma tutela antecipada, o juiz, em um despacho, determinou que a empresa efetue o pagamento ao trabalhador, ainda que não tenha ocorrido o trânsito em julgado, a data que deve constar no campo DT-100 é a data da decisão que está sendo cumprida antecipadamente, mesmo não tendo havido o seu trânsito em julgado. No evento S2500, há um campo chamado TP-Contre, onde o declarante identifica o processo trabalhista, que pode ser uma reclamação trabalhista ou uma demanda apresentada à Comissão de Conciliação Prévia ou ao INTER, considerando a situação do vínculo antes e depois desse processo. Nesse campo, podem ser identificados 9 tipos de TP-Contre. O primeiro é quando o vínculo está devidamente formalizado no E-Social e não houve alteração na data de admissão ou na data de desligamento. Esse é o chamado TP-Contre 1. O TP-Contre 2, ele é relativo ao vínculo que está devidamente formalizado no E-Social, mas houve alteração na data de admissão. O tipo 3, o TP-Contre 3, ele diz respeito a um vínculo que foi devidamente declarado no E-Social, mas houve determinação de inclusão na data de desligamento ou então de alteração da data de desligamento. O tipo 4, ele é relativo a um vínculo que foi devidamente declarado no E-Social, mas a decisão ou o acordo determinou alteração na data de admissão e também inclusão
ou alteração na data de desligamento. O TP-CONTRE 5 ele deve ser utilizado nos casos em que o processo trabalhista envolve um reconhecimento de vínculo de emprego, ou seja, o vínculo não havia sido previamente formalizado, o empregado trabalhou sem qualquer formalização e teve o seu vínculo reconhecido nesse processo trabalhista. O TP-CONTRE 6 é aquele que envolve um trabalhador sem vínculo de emprego. Ele ingressou com o processo trabalhista visando apenas o pagamento de um valor a ele devido na condição de autônomo, por exemplo, que não foi pago pelo contratante. Então, ele não buscou o reconhecimento do vínculo de emprego, ele buscou apenas que lhe fosse pago o valor que não foi efetuado pelo contratante. O TP-CONTRE 7, ele deve ser utilizado para os vínculos de emprego formalizados em período anterior ao E-Social. Então, o empregado teve o seu vínculo de emprego extinto antes do início da segunda fase do E-Social, que é a fase relativa ao envio dos eventos não periódicos do E-Social. O tipo 8, o TP-CONTRE 8, ele é utilizado para quando o evento S2500 está sendo enviado por um responsável solidário ou por um responsável subsidiário, e o TP-CONTRE 9, ele é relativo a uma demanda, a um processo trabalhista em que foi reconhecida a unicidade de vínculos. O empregado teve 2 ou 3 vínculos de emprego dentro de um determinado período com o mesmo empregador, e ele conseguiu o reconhecimento de que, na verdade, foi um único vínculo e não os 3 vínculos que foram formalizados. Então, nesse caso de unicidade contratual, deve ser utilizado o TP-CONTRE 9. Convido vocês para assistirem aos vídeos desse curso, onde nós tratamos individualizadamente de cada um desses 9 tipos de TP-CONTRE. Aqui nesse vídeo passamos apenas essa explanação geral sobre os 9 tipos, mas nós vamos individualizar, iremos tratar das peculiaridades de cada um desses 9 tipos de TP-CONTRE nos seus vídeos específicos. Concluímos esse vídeo onde nós tratamos do conteúdo geral dos eventos de reclamatório trabalhista e aguardamos vocês em outros vídeos desse curso. Até lá!